Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que sempre nos prestigia na nossa capital, Rio Branco, e também no interior. Eu tenho o prazer de conversar agora com o ex-candidato ao governo do Acre pelo PSL, Partido Social Liberal, o coronel da Polícia Militar, Ulisses Araújo. Seja bem-vindo, coronel. Obrigado, tudo bem? Luiz. Uma honra poder estar retornando aqui à TV Rio Branco. Agradecer a todos vocês que sempre nos receberam aqui com carinho, com muito respeito. Agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo apoio que nos foi dado nessa campanha, pela votação que nós tivemos, uma votação expressiva. Agradeço as pessoas que votaram na gente, também as pessoas que não votaram, porque significa que a democracia foi exercida dentro da sua plenitude. Claro. Coronel, afinal de contas, de forma resumida, qual a avaliação que o senhor faz do desempenho do PSL e o seu próprio desempenho nessa eleição? Olha, o PSL ele saiu vitorioso em todo o Brasil, saiu como o maior partido a nível nacional e a nível de Acre também saiu vitorioso, porque se nós formos considerar que o PSL não tinha fundo partidário, nós não tínhamos tempo de televisão, nós não tínhamos nenhum tipo de estrutura, o único diretório que nós tínhamos era o diretório de Rio Branco, não tinha capilaridade nos demais municípios, coisa que nós vamos começar a estruturar a partir de agora. Então, quer dizer, tivemos muita dificuldade de formar alianças, até porque todo mundo queria estar próximo daqueles que tinham estrutura, quem tinha dinheiro para gastar na campanha, coisa que nós não tínhamos. Nós vimos com a força do povo e mesmo assim nós tivemos o quarto candidato a deputado federal mais votado, que foi o Bucalon. Infelizmente ele não conseguiu a vaga como deputado federal devido à legenda. Elegemos um deputado estadual, tivemos uma votação expressiva com 11% da votação a nível de estado e a nível de Rio Branco 14%. Então, quer dizer, nós tivemos uma votação expressiva não somente na capital, mas também em vários interiores. No geral, proporcionalmente falando, o Acre foi o estado que deu a maior vitória ao Bolsonaro. E Rio Branco, a capital onde ele obteve mais votos, proporcionalmente falando. Na sua opinião, a que se deve tudo isso? Olha, se deve a um conjunto de fatores. Primeiro, pelo próprio programa do Bolsonaro, que foi absolvido pela população, que é a questão da defesa da propriedade, da livre iniciativa, a defesa da honra, da sua integridade física, a defesa da vida, a defesa das crianças, a defesa da família, da pátria, a questão da renovação de uma política mais séria, de uma política totalmente diferente daquilo que nós estamos assistindo, que é a velha política, as raposas sempre no poder. Então nós tivemos esse fator, tivemos o fator também da mudança, de se querer algo diferente, algo melhor para o nosso país. Houve também a questão do fator da segurança, a questão segurança que o nosso país hoje, a questão está um caos, mas o Acre, ele desponta como sendo o segundo estado mais perigoso do Brasil e Rio Branco a capital mais perigosa do Brasil. Então tudo isso aí contribuiu para que as pessoas olhassem para ele como uma tábua de salvação e também, logicamente, todo o trabalho que nós realizamos, as pessoas que fizeram a militância, a população, juntamente com a coordenação do próprio PSL aqui, nós tivemos vários eventos que colocaram o nome do Bolsonaro sempre em evidência e isso nos permitiu que nós tivéssemos a maior votação no estado e a nível de capital, de cidade também. Era esse nosso alvo, nosso objetivo, sempre falamos isso e conseguimos alcançar esse objetivo e agradeço à população que, na verdade, foram os grandes militantes grátis, porque queriam essa mudança. Então, foram um conjunto de fatores. Os acreanos, eles exercem, eles falam em política 24 horas por dia. Não por acaso, no calor da comemoração, lá em frente ao Palácio Rio Branco, no domingo à noite, grupos falando já, comemoravam, mas já com pensamento no futuro. Certo. E aí alguns dizem, olha, como vão ficar os cargos federais aqui no Acre? São muitos. A executiva do PSL
vai ter autonomia sobre alguns cargos, vai falar mais alto. Algum deputado federal vai adotar o PSL. Coronel Ulisses vai ter o espaço. Aí surgiu uns comentários de que o senhor poderia ir ocupar cargo importante no sistema de segurança pública. Evidentemente, se o convite surgir, não será novidade. O senhor tem afinidade, tem competência e tal. Já há alguma coisa nesse sentido? Olha, não tem nada nesse sentido. Na próxima segunda-feira eu estou retornando às fileiras da Polícia Militar, porque eu sou oficial da ativa, então vou retornar às minhas atividades normais, vou estar trabalhando a partir de segunda-feira. E essa questão de cargo não foi tratado nada sobre isso. O Bolsonaro ele não trata essas coisas como algo que seja de primordial importância, porque tem sempre aquela situação do toma lá da cá, da troca de favores, e isso não faz parte do programa de governo dele, não faz parte da índole nem do caráter dele e também não faz parte daquilo que o partido se propôs a fazer. Então, essa situação deve ser tratada posteriormente, lá para o final do mês de novembro, que deve ser tratada essa situação, mas até lá não temos nada a falar a respeito disso. E ele não conversou com isso nem aqui, nem em Rondônia, nem no Amazonas, já pesquisamos isso em vários estados. Não está sendo tratado a respeito disso. Hoje está sendo tratado o quê? A questão da transição a nível de Brasil e a nível presidencial. E por falar em transição, eu vi uma entrevista do Paulo Guedes, que deve ser, já é o futuro ministro da Fazenda, e não foi entrevista do estúdio, foi entrevista na rua, mas de forma muito inteligente. Ele aproveitou muito bem o espaço, dividiu a entrevista dele em duas partes importantes. Ele começou dizendo que o principal problema hoje do Brasil em relação à economia refere-se ao déficit da Previdência. Ele falou também na questão dos juros e no enxugamento da máquina. Perfeito. Hoje o governo federal tem cerca de 25 mil cargos e a equipe de transição disse que no máximo ocupará 10 mil já estourando. Aí nós faríamos uma economia de mais de 50%, 75% do que é gasto hoje com os cargos comissionados. Já é um bom começo. E aí vem as outras questões não menos importantes, mas que podem ser tratadas no segundo momento. A questão o fim da ideologia nas relações com os outros países. Diz que os governos de esquerda têm como meta tradicional defender o que é de interesse para eles, para o grupo político e não para o país. Você acha que Bolsonaro será capaz de conseguir fazer isso? Sim, o Bolsonaro ele sempre venceu barreiras. Desde o início da campanha dele, ele foi passando obstáculo por obstáculo. As pessoas dizendo que ele não ganharia, outras pessoas dizendo que era fogo de palha, que ele não ia ter governabilidade. Que no segundo turno ele perderia para qualquer um. Turno perderia. Ou seja, todos os prognósticos desse cientista político caiu por terra, né? Ficaram desmoralizados. E a mesma coisa agora. Algumas pessoas ficam falando, não vai ter governabilidade. Vai ter sim. O país vai crescer, o país vai ter um viés liberal pela primeira vez, porque sempre tivemos um viés muito comunista, muito socialista, e isso trouxe o nosso país à situação caótica que está hoje. Isso trouxe, né, o Acre sente isso na pele, exatamente porque aquela política de florestania, esse nome florestania foi só para encobrir e mascarar o nome comunismo e o nome socialismo, porque quando você vê a miséria que o nosso Estado ficou, a pobreza, 238 mil pessoas na linha de pobreza dentro do nosso Estado, mais de 120 mil pessoas desempregadas, 50 mil pessoas desempregadas formalmente, mais de 2 mil empresas que foram fechadas porque faliram. Então você vê que realmente a finalidade do comunismo é destruir uma nação, é destruir um Estado. E tudo que o Bolsonaro prega é contrário a isso. Quando ele se aproxima de Israel, como hoje ele já teve um contato com o primeiro-ministro de Israel, se aproxima de Israel, ele já está mostrando que economicamente ele quer se igualar aos grandes e não aos pequenos. O PT
o PT como a nível presidencial se aproximava de quem? Aproximava de Bolívia, aproximava de Venezuela, aproximava de países que são miseráveis. É verdade. Hoje não, o Bolsonaro quer se aproximar de quem? Dos Estados Unidos. Aliás, recebeu o telefonema do presidente norte-americano. Então, agora sim nós vamos crescer. Quando você quer crescer, você se aproxima, né, de quem pode lhe dar suporte, de quem tem condições de lhe ajudar a crescer. Então, é essa a ideia, né? Então, esse viés aí é muito importante, que é o viés do liberalismo, de incentivo à meritocracia, incentivo à iniciativa privada, né, incentivar a produção. Esse é o posicionamento dele. É o posicionamento que o PSL tem como partido e é o que nós queremos também para o nosso Estado e vamos querer também nos demais municípios, quando nós começarmos a estruturar esse partido em todos os municípios, nos 22 municípios. O Bolsonaro ganhou a eleição no domingo, ainda não foi diplomado e nem empossado. E ontem mesmo, pelo discurso de algumas lideranças de esquerda, a gente tem a noção de como será isso. Já tem gente hoje convocando para terça-feira, não para hoje, um ato público, eu não sei para quê. Já devem, antes mesmo dele ser diplomado, já dizer fora Bolsonaro. E é o pessoal que sempre falou em golpe. Tá. Agora, em relação ao Congresso, ele terá, eu não diria pela ideologia dos partidos, que agora aumentaram, né? Sim. Não, diminuíram um pouco, né? Sim. Um pouco mais de 30 partidos que ele vai ter que negociar. Mas, em relação às lideranças desses partidos, não diria os partidos, as lideranças que estiveram com ele no segundo turno, ele teria hoje, com folga, a maioria para aprovar, inclusive, emendas constitucionais. Perfeito. O problema é saber até quando ele vai conseguir manter essa base sólida, que isso é um desafio para qualquer um, presidente. Ele vai conseguir manter essa base sólida enquanto a população estiver do lado dele. Qualquer deputado hoje ou senador que vá contra o Bolsonaro, ele tem a consciência que ele está indo contra a vontade da população. A vontade da população é de mudança, é de uma política com ética, de uma política dentro da moralidade pública. Então, nós vamos ter uma diferenciação, nós vamos sentir isso. Porque hoje não vai ter aquela situação do deputado chegar lá para negociar com o Bolsonaro. Acho que o cara não tem nem coragem de chegar com esse tipo de conversa para o Bolsonaro, de negociação, de troca, de favor, essas coisas, porque ele vai levar um corte muito grande, né? Então, assim, nós vamos ter essa diferenciação, porque isso aí é coisa do comunismo, é coisa das pessoas que são corruptas, que quiseram saquear o nosso país, saquearam o nosso país, né? E compravam partidos. O Bolsonaro não vai fazer isso, né? Quem está com a gente está, quem não está, não está. Aquilo que o pessoal dizia na campanha dele, vota em mim, se quiser vota, se não quiser não vota. Ele não está desesperado pelo poder, não estava desesperado para... Ele quer o quê? Resolver os problemas que o nosso país tem para ser resolvido. Aquela questão que você falou do Paulo Guedes a respeito de diminuir a máquina, isso já é uma prova. Quando ele fala que vai diminuir, ele vai diminuir exatamente porque ele vai governar com o número necessário de pessoas e não com o número que é necessário para se acomodar a apadrinhados, né? Quando você fala a questão dos juros, né? Nós pagamos de juros, de dívida externa, anualmente equivalente ao que se gastou para reconstruir a Europa quando a Europa foi destruída na Segunda Guerra Mundial. Ele diz que o Brasil constrói uma Europa todo ano. Exatamente. Então tem alguma coisa errada, né? O valor, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava destruída, o valor que o Brasil paga de juros devido à dívida é exatamente aquilo que foi gasto para que a Europa fosse reconstruída. Então, quer dizer, ele tem a visão necessária de administrador, de gestor, para que a gente possa acabar com essa situação, essa mazela que o nosso país tem e fazer o nosso país crescer. O nosso país vai ser diferente. O nosso país, ele tem tudo para ser uma potência mundial, como é os Estados Unidos, como é o Canadá, como é o Japão, como é Israel, né? O problema é que, a partir do momento que ele sempre teve aquele viés, a ideologia comunista, nós nunca iríamos alcançar esse patamar de superpotência. Mas agora nós vamos alcançar. Alguns países aí sequer reconhecem a vitória do Bolsonaro. Como é que você acha que ele vai administrar isso? Os países que não reconhecem... Sim, os inimigos da democracia. Deve ser país insignificante, como
que não tem nenhum poder econômico a nível nacional. É aquela situação, o cara perde e fica esperneando, vai ficar esperneando. Essa situação aí, você falou que vão fazer a esquerda vai fazer um ato público, vai passar vergonha. Quem é que não sabe que vai estar lá só o pessoal que sempre se beneficiaram e que estão hoje perdendo a boquinha, a mamata. Meu irmão, esse pessoal tem que trabalhar, né? E deixar de conversinha e contribuir para que nosso país venha crescer. Porque faz parte da democracia aceitar a vontade do povo. Eu fiquei do lado certo da história. Porque, meu amigo, o lado certo da história vai ser definido futuramente. Não dá para você prever que aqui ninguém é prognóstico, aqui ninguém é evidente, né? Então vamos trabalhar para o nosso país ser grande, vamos trabalhar para o nosso estado ser grande, para ser forte economicamente. E é isso que a gente tem que fazer. Coronel Ulisses... Você torcer para que o governo dê errado... Já tem gente fazendo isso. Torcer... Mas já tem gente fazendo isso. Você torcer para o governo dar errado é você torcer para que tudo dê errado. Eu vi uns comentários, eu já vi comentários. Olha, vou torcer para que dê errado para dizer assim, olha, bem que eu falei, ele não. Meu Deus, olha, a gente participei de uma eleição, perdi a eleição, tivemos uma vitória política, apesar de termos perdido a eleição, e eu desejo que o governo que ganhou, que faça um bom governo. Porque se fizer um bom governo, eu vou estar sendo beneficiado, a minha filha, os meus filhos, né, gerações. Agora eu vou torcer para dar contra? Para dar tudo errado? Não posso fazer isso. Normalmente, logo após o resultado final, oficial, o derrotado liga para o vencedor. Isso não aconteceu. Bom, eu liguei e desejei... Não, eu digo no plano nacional. Mas eu aqui, no plano estadual, fiz isso, né? Isso é um papel de um estadista, fazer o quê? Se colocar à disposição para ajudar para que dê certo. É isso que nós temos que fazer. Se não der certo, a gente não tem culpa. Claro. Nós colocamos o nosso nome com um outro projeto e a população escolheu aquele outro. O outro detalhe, coronel, na minha opinião, o Lula é apenas um presidiário condenado por corrupção, formação de quadrilha e outros crimes, deve ficar no lugarzinho dele lá mesmo, em Curitiba. Mas há muita gente, inclusive pessoas influentes na sociedade, entre as quais jornalistas de renome, dizendo que ninguém vai governar esse país com o Lula preso. Como é que vocês analisam isso internamente no PSL? Eu analiso como eu analisei a prisão dele. Antes dele ser preso, todo mundo dizia que se ele fosse preso, se o Lula fosse preso, ia ter uma guerra civil. O cara já está preso 6 meses, vai ficar 1 ano, 2, 3, 12 anos, não vai acontecer nada. Isso é só gogó. Conversa de gente que não tem o que fazer, de gente que se beneficiou daquilo que o Lula estava dando, da corrupção, e agora quer vir com essa conversa. Não vai acontecer nada. Vai ser preso Lula. Esses outros aí, que não vou nem citar nome aqui, porque vai ter muita gente ainda que vai ser preso também, que faz parte dessa quadrilha. Os que costumam visitá-lo vão ficar por lá também? Vão ser presos e não vai acontecer nada. Não vai ter guerra civil, não vai ter ninguém chorando, ninguém vai ter desespero. Só o pessoal dele mesmo. Esse pessoal vão estar chorando. E o choro é livre, meu irmão. E Lula preso. Acabou. Agora não deixa... ele, na verdade, ele tem... um poder eu não digo de reação, mas de superação. Está superando muita coisa nesses 6 meses. Né? Principalmente a bebida, né? Ouvi falar que ele está conseguindo se livrar aí desse vício. 6 meses sem beber. Coronel Ulisses, foi um prazer recebê-lo aqui. Parabéns pelo desempenho do PSL, sobretudo em nível nacional. Obrigado. Saiu de um partido nanico para ser a segunda maior bancada. Elegeu 3 governadores, indiretamente tem a maior parte dos governadores hoje é aliada e alinhado ao Bolsonaro. E evidentemente que dizem que numa eleição mais importante é você defender as suas ideias e respeitar o resultado das urnas. Né? Isso foi feito. Né? Com certeza. Então, eu queria... dizer para a população que nós estamos à disposição, que a partir de segunda-feira estamos lá dentro da Polícia Militar, trabalhando, prestando nosso serviço de rua, prestando nosso serviço também burocrático dentro da Polícia Militar. E, enfim, a vida continua, as eleições já passaram,
Agora é trabalhar para que o nosso país seja um país forte economicamente, seja um país respeitado, se torne realmente uma grande potência, que já deveria ter ocorrido há muito tempo, e que o nosso Estado também possa usufruir desse desenvolvimento que o nosso país vai ter. Eu tenho certeza que o Bolsonaro vai olhar com bons olhos para o Estado do Acre, porque o Acre deu a maior votação para ele em termos proporcionais. Ele veio aqui, demonstrou o respeito que ele tem pelo nosso Estado, passou aqui praticamente o dia todo. Aliás, aquela imagem dele visitando. foi marcante em toda a campanha, né? É aquela imagem Com o dele. tripé de uma câmera, que Pois ficou é. famoso, o pessoal dizendo que era um fuzil. Pois é, aquela imagem foi marcante, lá na Gamileira, próximo ao mastro da nossa bandeira. Eu estava lá do lado e me sinto muito orgulhoso de ter contribuído, de ter dado uma pequena parcela para que o Bolsonaro fosse presidente do Brasil e ter ajudado também o PSL a se estabelecer aqui no estado do Acre. Agora nós vamos trabalhar para que ele seja o maior partido aqui do nosso estado, tá bom? Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar nesse sentido. Vamos abrir eventos para filiação, vamos estar recebendo novas pessoas, novas lideranças. É essa a nossa ideia. Muito obrigado. Muito Sucesso. obrigado, viu, Muniz? Deus abraço. abençoe grandemente. Quero mandar um boa noite especial à Michela, que foi candidata a deputada federal pelo PSL, e à professora Cláudia, né? Cláudia Valente, que também sempre nos assiste, nossa amiga também, gente da melhor qualidade. Até já.